Começando mais uma live semanal. Para quem não conhece, para quem não sabe, a gente está sempre aí com as lives semanais todas as quintas-feiras às 19 horas. Sempre trazendo um fato relevante da semana, certo? Sempre aqui no nosso Instagram, mas como eu sempre falo, fica gravado aqui e eu sempre também disponibilizo nas nossas outras redes, que seja o YouTube, Facebook e o nosso site, certo? Então, para a gente já ir direto ao assunto, qual que é o fato relevante da semana que me fez trazer essa live semanal? O fato relevante foi a falência, a decretação da falência de uma das empresas do Ike Batista. Para quem não sabe ou não se lembra, existiu em um tempo atrás, alguns anos, uma especulação muito grande em relação ao pré-sal, a exploração do petróleo no pré-sal. E essa mineradora, que é uma empresa do Ike Batista, ela especulou muito a respeito disso, que era o negócio do futuro e assim, parará. Enfim, chegou a um ponto que eles estudaram o pré-sal e viram que não era lucrativo, que iam gastar mais do que de fato arrecadar, né? Ou de fato arrecadar aí com a produção. E o que sucedeu isso? Queda das ações. Muitos investidores tiraram dinheiro, né, da sociedade, venderam suas posições e simplesmente a empresa teoricamente quebrou. Ele apresentou aí vários planos de recuperação, né, por si próprio perante aí o governo, a justiça, mas eles não conseguiram se recuperar. E aí a justiça de Belo Horizonte decretou a falência de uma das subsidiárias da Nacional. Essa empresa era chamada MMX Mineração e a justiça de Belo Horizonte ela decretou a falência da MMX Sudeste, que é uma das subsidiárias, mas é uma das mais importantes. Então tem muito destaque aí em relação ao plano de recuperação da MMX Nacional. Eles disseram que iam recorrer da decisão e tal, mas de fato a gente sabe que não vai mudar, porque os planos dela de recuperação não estão sendo seguidos, eles não estão conseguindo manter, e isso tem trazido aí para as pessoas uma desconfiança muito grande para poder investir. Então esse é o fato relevante. E o que a gente vai aprender com esse fato? Imagine as pessoas que investiram nessa MMX e depois viram que de fato ela não era aquilo, ou não ia apresentar aquilo que tinha colocado em pauta. Se essas pessoas tivessem um controle de risco, elas não teriam perdido nada. Mas se elas não tiveram ou se elas não atuaram, de fato elas perderam tudo. Por quê? Porque a empresa foi à falência. Então o que a gente vai aprender hoje? Como fazer o seu controle de risco na Bolsa de Valores. Mas eu vou começar explicando uns teminhas básicos para a gente poder fazer essa live. Primeira coisa, o que é a Bolsa de Valores? Muita gente confunde e fala o seguinte: eu quero ficar rico investindo na Bolsa de Valores. Eu quero investir na Bolsa de Valores, certo? E isso gera uma desconfiança muito grande. Bolsa de Valores é uma feira, certo? Uma feira praticamente virtual, onde existem empresas, existem imóveis, existem outros tipos de ativos que estão lá sendo negociados com investidores. Essas empresas, por exemplo, elas vão lá arrecadar recursos para investir nelas mesmas, ou seja, elas se oferecem para ganhar investidores, ganhar sócios, e em troca você está dando o seu dinheiro. O que você ganha com isso? Você ganha a valorização daquela empresa que está investindo em si mesma e também ganha os lucros que, de acordo com o percentual que você é sócio. Se você é sócio em 1% daquela empresa, vai tirar todo aquele lucro, né, anual, mensal, que seja, e esse 1% você vai receber o que é equivalente a 1%, que é a sua sociedade. Mas ok, não existe então investir na Bolsa de Valores, certo? Isso muita gente fala erroneamente, mas não existe. E quando você pensa dessa forma, o seu conceito de insegurança ele muda. Por que ele muda? Porque não é uma coisa virtual. O leilão é virtual, né? A negociação é virtual. Mas as coisas são reais, as empresas existem. Você vai numa Drogasil aí do lado da sua casa comprar um remédio. A Drogasil existe, é uma empresa e ela sim também está na Bolsa de Valores, ou seja, ela negocia partes dela na Bolsa de Valores. Você vai, por exemplo, numa lojas Renner, num shopping aí comprar uma roupa,
é uma loja real, é empresa real, são coisas reais. A bolsa de valores é que é uma plataforma, teoricamente falando, bem de grosso modo, uma plataforma virtual, onde você negocia essas partes dessas empresas, certo? Então, mudando esse conceito de que bolsa de valores ninguém investe nela, você vai ter mais segurança para poder investir e vai conseguir controlar melhor o risco a respeito disso. O que a gente vai falar agora? Quais são os riscos de investir na Bolsa de Valores? Lembrando que ninguém investe na Bolsa de Valores. A gente investe no que é negociado lá. Empresas, imóveis e outros tipos de ativos. Primeira coisa, sensação de insegurança. Você não deve investir através da Bolsa de Valores se você ainda tem a sensação de insegurança de que nada ali é real. Você está colocando o seu dinheiro em alguma coisa que para você não existe. Como eu dei o exemplo anteriormente, existem empresas que são reais, que são negociadas em uma plataforma virtual, ou seja, elas vendem partes delas dentro de uma plataforma virtual, que é essa bolsa de valores. Exemplo, Drogasil. Você vai na esquina da sua casa, tem uma Drogasil para você comprar um remédio. Umas lojas Renner. Você vai no shopping comprar uma roupa. Uma Petrobras, que você vai aí no posto abastecer o seu carro. São empresas que existem, certo? Então, a partir do momento que você muda esse conceito, você perde essa sensação de insegurança. Se você perdeu essa sensação de insegurança, aí sim você também está controlando o seu risco. Então, o primeiro risco é essa sensação, porque se você tem isso, se vir uma crise, por exemplo, você acha que vai perder o seu dinheiro, mas não, o seu dinheiro está atrelado a uma empresa ou a um imóvel, certo? Ou vários imóveis ou várias empresas. E isso faz com que você tenha segurança de que meu dinheiro não está evaporando ali, meu dinheiro está numa empresa, ela só desvalorizou por conta daquela crise, mas vai voltar ao normal, desde que seja uma empresa de valor. Segundo ponto, volatilidade. Os investimentos feitos através da Bolsa de Valores, eles são muito voláteis. Como assim, Rafael? Variam muito de preço. Mas por que só na Bolsa de Valores? Não é só na Bolsa de Valores. Pasmem, né? Muita gente fala isso. Que na Bolsa de Valores é muito volátil e você tem que ter peito e tal. De fato tem que ter. Por quê? Porque na Bolsa de Valores, o preço do seu patrimônio, ou seja, da sua sociedade na empresa X, da sua sociedade na empresa Y, varia cada segundo, porque as negociações são feitas diariamente. Agora, o seu imóvel, por exemplo, você mora aí na sua casa própria. Se vem uma crise, ele modifica o preço todos os dias. Ele cai todos os dias e cai até mais do que os seus ativos em bolsa de valores, por exemplo. Certo? Vamos dar um exemplo, continuar com o exemplo da casa própria. Mas se você aí está com, como se diz, não, acho que da casa própria não vai ficar legal, perdão. Se você tem um imóvel aí que você investe, né, que você tira o aluguel dele e de repente você foi lá fazer alguma obra lá e não deu certo. O valor daquele imóvel ele caiu naquele momento, certo? E da mesma forma que abriu um colégio na frente do apartamento que você aluga, né, que você tem para investir, valoriza, certo? Então, se tivesse, por exemplo, um painel na porta do seu apartamento, da sua casa, do seu imóvel que seja, dizendo o preço dele na hora, ele seria muito mais volátil do que o preço dos ativos que estão negociados em bolsa de valores. Então, a diferença de volatilidade é isso. Tudo tem volatilidade, uns mais, outros menos. Mas a diferença é que os ativos que são negociados em bolsa de valores têm o preço cotado em tempo real. Agora o seu imóvel, a sua casa própria, não tem um painel lá dizendo quanto que ele está valendo a cada segundo. Se tivesse, tenha certeza que ia variar muito mais do que os ativos em bolsa. Se tivesse um painel no para-brisa do seu carro dizendo quanto que ele está valendo a cada segundo, porque ele é um patrimônio. Certamente, se você passou e foi estacionar e arranhou seu carro, aquele painel vai indicar uma queda. Se veio uma crise, como a gente pegou aí o coronavírus, também, de fato, caiu para todo mundo. Então, se você fosse vender o seu carro, eu sempre dou esse exemplo, se você fosse vender o seu carro em plena pandemia, no ano passado, no início, você ia vender com 30% a menos do valor. Se fosse vender o seu imóvel, 20%, 30% a menos. E as ações caíram cerca de 25%. Então,
Por que deu essa sensação de segurança? Porque as ações tinham preços cotados em tempo real. O seu imóvel, o seu carro não tinha uma placa dizendo quanto estava valendo. Mas se você fosse fazer isso, vender em época de crise, ia ter bem mais volatilidade do que os ativos negociados em bolsa de valores. Então, sensação de segurança, volatilidade são dois riscos. Análises. Você precisa de fato saber analisar para poder investir em ativos. Ativos em bolsa de valores? Não, qualquer um. Se você vai comprar um imóvel para poder investir, um imóvel físico, você precisa estudar a área, estudar a região, estudar os prospectos, o que pode ser construído. Porque imagina só, você compra um apartamento em uma avenida e só que tem um prospecto já tem um projeto na prefeitura de que daqui a 2 anos vai construir um viaduto. Acabou com o seu imóvel e você não estudou para poder investir. Então, como eu estou falando que Bolsa de Valores é apenas uma plataforma para a gente ficar de uma forma mais fácil, para você investir em uma empresa, um imóvel que é negociado em Bolsa de Valores, você vai precisar estudar cada um deles, certo? Não tem como você investir em algo que seja a sua casa própria, que seja o seu carro, você vai pesquisar e estudar. Então, como você não vai estudar para investir, para comprar ação de uma empresa? Você precisa estudar. Então, o risco da análise é você não estudar para poder adquirir. E no conto de fadas e na indicação de analista, arriscar, vou comprar aqui para ver o que vai dar, e com base em notícia, isso não funciona. Você precisa analisar e analisar de forma correta. Rafael, como é que analisa? Tem aula aqui no Viva no Comando falando disso, totalmente gratuito. Então, é por força de vontade. O que eu tenho visto é que muita gente que às vezes me procura, eu quero aprender a investir. Aí a pessoa, esses dias eu até recebi um no direct, que a pessoa me disse que estava começando a estudar fundos imobiliários e tal, e eu disse que ela precisava estudar cada um deles para poder investir. Aí ela simplesmente me mandou um print de uma lista de fundos imobiliários para que eu pudesse aí, falar qual que era melhor, qual que era pior. Não, pelo amor de Deus, não tem cabimento. Se você quer investir o seu dinheiro que você ganha todos os dias suando no seu trabalho, você não vai estudar? Você vai me passar uma lista para que eu fale qual que é melhor e qual que é pior? Não funciona. Então, mais um dos riscos de investir através da Bolsa de Valores é a questão da análise. Se você não analisar, certamente a sua chance de fracassar investindo em qualquer coisa, como eu estou falando, não só em Bolsa de Valores, qualquer coisa, a sua chance de fracassar é muito grande. Uma outra, que é a última aqui, quais são os riscos de se investir através da Bolsa, né? Medo da falência repentina, muita gente tem medo disso. Como eu estou falando que o tema dessa live, né, o fato relevante foi a falência de uma das empresas do Eike Batista, tem gente que tem medo de, eu vou investir na empresa e se amanhã, do dia para a noite, aparece zerada a minha conta. Isso não existe. Partindo da análise, você já vai descobrir se aquela empresa é ruim ou não. E se ela é ruim, você não vai investir nela. Então é a partir da análise. Mas suponhamos que você investiu, tá com dinheiro lá investido em algumas empresas, é claro, a gente diversifica, e uma empresa que você está estudando, ela do nada começou a cair e ruim. Não existe empresa que quebra da noite para o dia. Elas no mínimo, elas vão levando aí de 3 a 5 anos apresentando balanços ruins. Ela já vai demonstrando que está com um prejuízo enorme. Como eu disse hoje, por exemplo, do balanço da Suzano, ela fechou o primeiro trimestre com cerca de 2,7 bilhões de reais de prejuízo líquido. Então dá para você ver que ela está indo mal, certo? No seu dinheiro não vai ficar lá e amanhã acorda zerado. Não tem como, você vai perceber, mas através das análises, certo? Eu estou dando um exemplo de que você analisou e era boa, você comprou, você se tornou sócio. Mas com o passar do tempo ela foi ficando ruim. Você vai analisando com o passar do tempo e saindo dela, certo? Que é o que eu vou explicar aqui um pouquinho mais na frente. Então, não existe esse medo. Esse medo existe, mas não existe isso de falência repentina, de perder tudo da noite para o dia, certo? Fazendo uma boa análise, não tem como isso acontecer. Então agora eu vou passar como controlar os riscos, né? Controle de risco na Bolsa de Valores, que é o tema da nossa live. Primeira coisa, diversificação. Você precisa diversificar os seus ativos, seja através de Bolsa de Valores ou seja através de imóveis físicos ou coisas físicas, não importa, você precisa diversificar seu patrimônio. Por quê, Rafael?
como a gente está citando um exemplo de falência de empresa, se uma empresa falir, ele só representa um percentual muito pequeno do seu patrimônio. Vamos dar um exemplo. Se você tem o seu patrimônio só em empresas, através de ações, né, na Bolsa de Valores, você tem o seu patrimônio dividido em 20 empresas. Ou seja, cada uma delas ali vai representar 5% do seu patrimônio. Se você tem 100 mil reais em patrimônio total, dividido em 20 empresas, você tem 5 mil reais em cada empresa. Então, se uma empresa falir, você vai perder 5% do seu patrimônio, que seria aí os 5 mil reais. Então, o primeiro ponto, para você controlar o risco na Bolsa de Valores, né, é diversificar, porque ela te dá essa possibilidade. Você consegue investir em centenas de empresas. Na Bolsa Brasileira hoje a gente está chegando a 500 empresas negociadas já, a serem negociadas. Então você consegue fazer. Então, para se proteger, diversificação. Quem, por exemplo, tinha o dinheiro todo investido nessa empresa do Ike, que foi decretada a falência na semana passada, perdeu tudo. Por quê? Porque tinha tudo lá. Se ele tivesse diversificado, se você é uma pessoa que diversifica, você teria perdido um percentual pequeno. Mas mesmo assim, eu vou chegar aqui no ponto bem interessante que na maioria das vezes você não chega a perder nada. Mas vamos continuar. Segundo ponto, primeiro diversificação, segundo ONs. O que são ONs? Quando você compra ações, existem dois tipos. Existem as ONs e existem as PNs. As ONs são ordinárias normativas e as PNs preferenciais normativas. Para sócio, que é o que a gente faz aqui, para a independência financeira, você precisa sempre comprar ONs e escolher empresas que só tenham ONs. Por quê? Porque de fato, de um grosso modo explicando, as ONs são quem de fato são sócios. As PNs são só preferenciais. Você tem preferência em receber os dividendos, mas no caso, se a empresa for negociada, se ela for vendida, você não recebe nada, certo? Ou seja, você não é sócio. Você só tem preferência para receber dividendo enquanto você tem o seu dinheiro investido nela. Agora as ONs não, você é sócio. Como é que eu faço para diferenciar? Quando você vai adquirir o ativo lá dentro da plataforma, as ONs ela tem o 3 no final e as PNs tem o 4. Mas isso aí é só um detalhe para passar para vocês. Então escolha ONs. As ONs, você, além da empresa demonstrar, quando ela só tem ONs, de que ela se importa com os sócios, ou seja, ela não aceita preferenciais, ela só aceita quem é sócio, porque ela se preocupa com esses investidores. Além disso, se ela for negociada, pode ser por estar bem, ou, que é o fato relevante dessa nossa aula, que é por falência. Existe muita empresa que está ficando ruim, aí vem uma outra e compra por um preço barato e consegue alavancar ela. Se acontecer isso, PN não recebe nada, e ON sim. Porque o ON tem tag along de 100%. O que é o tag along? É justamente em caso de negociações você recebe 100% do valor total referente ao seu percentual de sociedade. Vamos lá, Rafael. Eu tenho 1% numa empresa, tenho 1% de sociedade numa empresa, e ela foi vendida por 10 bilhões de reais. Você vai receber 100% referente ao seu 1% naquela empresa, certo? É claro que 1% em uma empresa que é vendida por 10 bilhões de reais é muita coisa. Então, por isso que você vai receber bastante dinheiro, certo? Normalmente, aí, investidores pequenos recebem um pouco dinheiro porque tem pouco percentual, nessas grandes empresas. Então, escolha apenas empresas que tenham ONs. Isso melhora o seu risco. Por quê? Porque se aquela empresa for falir e for comprada, você vai ter todo o dinheiro de volta para você, certo? Então, esse é o segundo ponto para controlar o risco ao investir através da bolsa. Terceiro ponto, acompanhamento. Muita gente tem a ilusão de que tem que ficar olhando o gráfico, tem que ficar olhando, abrir lá o home broker da corretora para olhar preço todo dia, olhar quanto que está todo dia. E isso é uma ilusão. A única coisa que você precisa olhar, e aqui eu estou falando para a independência financeira, tá? A única coisa que você precisa olhar dos seus ativos, ou seja, das suas empresas, dos seus imóveis, são os balanços financeiros. E eles são divulgados trimestralmente e anualmente. Então, o ideal é que você olhe sempre anualmente. Olhe uma vez ao ano. Já basta. Por quê? Porque se você ficar olhando todo dia, ficar acompanhando o balanço trimestral, o que vai acontecer? Você vai acabar fazendo besteira. Se existe uma fusão de alguma empresa e você não entendeu o porquê daquilo, você vai vender a sua participação nela.
E o prejuízo de vender a sua participação em uma empresa boa é muito maior do que continuar em empresa ruim, certo? Então o seu acompanhamento tem que ser o mínimo possível e acompanhamento de forma objetiva no lugar certo. Qual o lugar certo? Balanços financeiros. Rafael, onde eu acho esses balanços? No site da Bolsa de Valores Brasileira. Se eu não me engano, hoje é www.b3.com.br, que é a administradora da Bolsa de Valores no Brasil. Então é através disso que você consegue esses balanços financeiros. Então, para resumir, acompanhamento no mínimo possível. No máximo você abre o seu home broker ali mensalmente só para fazer o seu aporte mensal, para comprar novas através dos dividendos que você está recebendo ou do seu trabalho. E uma vez ao ano você olha os balanços anuais, que saem, costumam sair de março a abril, a maio, como eu estou trazendo aí nos stories, muitos balanços anuais de várias empresas, certo? Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, que para mim é primordial, que eu fui falando aí no início e disse que no final eu ia falar. Como você faz para sair de uma empresa que está ficando ruim? Vamos voltar no exemplo. Você estudou, você analisou aquela empresa, beleza, eu vou começar a investir nela. Começou a investir nela, mas aí ela começou a ficar ruim. O que a gente faz? Você vende tudo? Mas e se ela melhorar? Então a gente tem um protocolo, que é o que eu ensino lá no curso Vivendo de Renda. Você vai fazer o quê? Sempre você está analisando uma vez ao ano. Então, se você analisou esse ano e ela ficou ruim, para de comprar dela. Mantém tudo que você tem. Por quê? Porque se ela ficar boa, você está com tudo aquilo ali. E ela vai continuar produzindo, continuar te dando lucro, certo? Valorizando o seu patrimônio e te dando lucro. Agora, se você sair, é muito pior. Seu prejuízo é muito maior se você sair de uma empresa que é boa. Mas é natural empresas grandes passarem por períodos ruins, certo? Então, a primeira coisa, se você analisou e viu que está ficando ruim, no primeiro ano, por exemplo, deixa sua posição lá e não compra mais. Como se ela tivesse de quarentena. Você nem vende nem compra. No segundo ano, você analisou, ela ficou pior, vende um pouco. Não vende tudo, vende um pouco. Por quê? Porque se no terceiro ano ela voltar a ficar boa, ela fazer um plano de reestruturação, ela for comprada por outra empresa, você ainda tem a sua sociedade lá. Mesmo que com uma parte menor do que tinha antes, mas você ainda tem. Certo? E o que eu faço com esse valor, Rafael? Com essas ações que eu vendi? Você vai investir nas empresas boas da sua carteira. Ou seja, vai chegar no final, vamos supor que de fato essa empresa ficou tão ruim que ela faliu, igual essa mineradora do Ike. Você foi saindo aos poucos, saindo, e aí no final chegou lá e ficou faltando 20% do total que você tinha de ações dessa empresa. Só que o ganho que você teve através do reinvestimento daquilo que você estava vendendo nas empresas que estão boas, que fazem parte da sua carteira, eles vão suprir esses 20% que ficou lá embaixo, que virou pó, certo? Então não há perda, no longo prazo não há perda, mas desde que você faça o controle de risco. Então a primeira coisa, diversificação, para você conseguir fazer isso. Investir apenas em empresas ONs, porque se ocorrer negociações você é sócio de fato. O acompanhamento tem que existir, mas tem que existir de forma correta e no local correto, ou seja, sempre nos balanços anuais, de preferência, e olhando balanços, não notícias, certo? E por último, saber sair da sociedade, saber deixar a empresa, sempre anualmente saindo aos poucos e reinvestindo aquilo que você saiu nas empresas boas. Aí não tem como você perder. Não importa se as empresas vão falir, não tem como você perder. No longo prazo não existe perda por falência, por problemas na empresa, se você segue todos esses controles de risco, certo? Bom, finalizado então como controlar, eu trouxe a explicação, trouxe como controlar. Eu trouxe aqui duas perguntas, como eu abri os stories mais cedo, pedindo para vocês mandarem perguntas, eu separei duas aqui das que eu achei mais relevantes, só para a gente não ficar com uma live muito extensa. A primeira, se uma empresa que eu sou sócio falir, eu perco tudo que eu tenho? Como eu disse, não, se você fizer o seu controle de risco, certo? Se você for saindo aos poucos, analisando, numa empresa que só tem ON e de forma diversificada para que você possa reinvestir aquilo que você está saindo em empresas boas que vão valorizar aquele patrimônio e vão mitigar toda aquela perda que porventura aconteça lá na decretação de falência, como aconteceu com a mineradora do Ike, certo?
Então, vai depender do seu controle de risco, que é o que eu estou ensinando aqui nessa aula. A segunda pergunta, para a gente finalizar. O que acontece se a corretora que eu uso para investir falir? Eu perco tudo? Isso faz parte aí da sensação de insegurança, né? De que você está colocando o seu dinheiro em uma coisa que é virtual, que você não sabe nem para onde está indo, e se acontecer alguma coisa você vai perder. Não. Tudo que é investido, todos os ativos, eles existem, inclusive as corretoras. Então, quando você investe através de uma corretora, isso é atrelado ao seu CPF. Se você morrer, por exemplo, vai para o seu inventário. Você tem que declarar isso em imposto de renda. É um bem seu, assim como um imóvel, assim como um carro. Todo ativo que você compra através da Bolsa de Valores é um patrimônio seu. Por quê? Porque ele existe. Vou trazer o exemplo novamente. Se você vai na esquina da sua casa e compra um remédio na Drogasil, a Drogasil ela é negociada em Bolsa de Valores. Então é uma empresa que existe e você é um dos sócios dela. Se você vai no shopping comprar uma roupa, por exemplo, na lojas Renner, a Renner também tem ações negociadas em Bolsa de Valores e ela existe, é uma coisa concreta. Então você tem sim que declarar no imposto de renda, por exemplo, que você é sócio em tantos por cento das lojas Renner, porque é uma empresa que existe e na declaração dela ela vai declarar o seu nome como um dos sócios, certo? Então, se a corretora, que foi a pergunta, a corretora falir, eu perco tudo? Não. Por quê? Porque não tem nada atrelado à corretora. Ela é apenas uma intermediária entre você e a empresa, né? Ou você e a Bolsa de Valores, por exemplo. Que a Bolsa de Valores é uma feira, então você precisa de um intermediário para poder comprar, senão ia virar uma zona. Então as corretoras existem para isso, certo? Então nada é atrelado à corretora, tudo ao seu CPF, tudo a você. Então se a corretora falir, não vai acontecer nada, você só vai mudar de corretora e o patrimônio vai continuar o mesmo, tá bom? Então, finalizada, essa foi a última pergunta. Eu espero que todos vocês tenham gostado. A gente alongou um pouquinho mais, mas esse tema é bastante interessante. Para quem não assistiu tudo, essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram e eu também vou disponibilizar aí nas nossas outras redes, no YouTube, Facebook e lá no nosso site, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter participado e não se esqueça, nossa live semanal sempre ocorre todas as quintas-feiras às 19 horas, sempre falando aí de um tema relevante da semana, certo? Então é isso mais uma vez, muito obrigado por ter participado e nós nos vemos aí na próxima live.